Pronto, você trouxe um ponto que só reforça aqui minha argumentação, tá? Quero começar esse programa aqui, porque assim, tá todo bafafá da USAID, tá? Eu acho que é um assunto interessante, um assunto importante, porque é, até agora, a vitória mais emblemática do governo Trump até agora, e isso precisa ser entendido. O governo Trump adotou um caminho muito diferente do governo Trump 1 e do governo Bolsonaro, tá? O governo Trump, de verdade, meteu a máquina e foi pra cima da esquerda local. E isso precisa ser dito, assim, com todas as letras. Ao abrir a caixa preta dos gastos governamentais ligados a ONGs de esquerda, desnudou-se ali vamos dizer, uma coisa que todo mundo já sabia, que é um gigantesco esquema de financiamento, usando dinheiro também público, há muito dinheiro privado, mas há muito dinheiro público, para ONGs, instituições, movimentos, grupos de estudo, pesquisa, aliados internacionais, jornalistas, toda sorte de ação política que é passível de ser ideologizada à esquerda. Tudo isso foi financiado com o dinheiro da USAID. E isso mexe em muitos assuntos, tá? Porque a gente já escreveu demais sobre o capitalismo woke, ou melhor, sobre como o capital, né, naturalmente privado, ele opera através, vamos dizer, das bolsas de valores, através dos investimentos, dos fluxos de capitais, junto a empresas que trabalham nos mais diferentes setores, implantando a agenda ESG e fazendo com que a perspectiva e a divisão de mundo deles se perpetue. A gente tem uma revista Valete inteira sobre isso. A gente tem talvez o maior pesquisador do assunto no Brasil, que é o Orlando Lima, tratando desse tipo de assunto aqui no Brasil, tá? E dito isso, a gente abordou muito o elemento privado disso, mas não o público. E esse caso da USAID é um grande acerto, porque não parou no discurso. E eu vou explicar uma coisa, né? Acompanhando os podcasts que eu acompanho na gringa lá, ligados à política americana, especialmente da direita americana, o comentário geral é: o Trump, ele poderia ter parado na questão do fim daquelas contratações woke, sabe, o DEI, tem que contratar trans, cota pra isso, cota pra aquilo. Ele não parou. E a esquerda tinha precificado, tipo, ok, o governo Trump ele vai realmente mexer nisso, então toda aquela ideia de cota e infiltração nossa no setor público e privado através desse tipo de política, isso vai morrer. Mas não foi o que aconteceu, eles não pararam ali. Quando eles entraram no financiamento, aí eles começaram a entrar no coração da operação. E o coração da operação naturalmente envolve muito dinheiro, dinheiro público. E o que está revoltando os americanos, e com razão, é que o dinheiro foi gasto nas maiores bizarrices possíveis. Eu não estou brincando, tá? Não só houve o que a gente pode colocar aqui como financiamento de instituições ideológicas ao redor do mundo, mas houve financiamento de operações claramente fraudulentas e pesquisas fraudulentas em solo americano. Então você viu nos Estados Unidos um tipo de gasto que faria um picareta brasileiro ficar até impressionado, tá? Ou seja, a esquerda americana conseguiu implementar dentro, no seio do Estado americano, um tipo de ação que muito se parece com a de um PT por aqui. O que mostra que não importa que você seja primeiro ou terceiro mundo, no fim do dia, meio que a essência do seu tipo de ação política é a mesma. Né? Então, assim, claramente tinha ONGs de fachada trabalhando ali, claramente tinha pesquisas das maiores inutilidades possíveis, dinheiro jorrando a rodo no terceiro mundo, e aí fala assim, Renan, mas o Musk ele tá tirando o poder que os americanos têm de fazer soft power no mundo, e não é o poder que os americanos têm, é o poder que a esquerda americana tem. Aí eu tenho que voltar para um assunto que eu já tratei em outras lives, mas que eu vou colocar aqui, que é a autonomia que a burocracia tem em todos os estados, seja o estado moderno, ou seja o estado antigo, tá? A burocracia responde aos estímulos da burocracia e eu creio fortemente que o que nós temos aqui é mais um exemplo muito óbvio de que quem administra o Estado moderno e quem dá o tom desse Estado moderno na contemporaneidade são as burocracias. E há hoje um choque muito grande entre a burocracia, esse elemento enfiado dentro do Estado que tem uma ideologia própria. Para mim, o progressismo liberal, ele é a ideologia das esquerdas. O progressismo liberal é a ideologia da burguesia. E há um choque disso com o mundo tech, com esse mundo da alta tecnologia, do mercado de capital na fronteira do conhecimento. Esses caras estão se chocando. E esse choque, dado que são os verdadeiros administradores do Estado americano, que é a burocracia, e do outro são aquelas figuras que puxam o capitalismo americano para frente, agora que eles estão se chocando, é uma briga de cachorro grande. Mas eu tendo a achar que pela natureza dos Estados Unidos, quem vence essa briga é
o capitalismo tech, a gente pode colocar aí, que é a última forma, talvez a forma mais recente de capitalismo deles. É diferente do caso brasileiro. No caso brasileiro, veja só que interessante que eu vou falar aqui. Eu faço uma pergunta, digite 1 se a sua resposta é sim, digite 2 se a sua resposta é não. Você acha que o capitalismo brasileiro tem forças para derrotar a burocracia brasileira? Digite 1 se acha que o capitalismo brasileiro tem força de derrotar essa burocracia. E digite 2 se acha que não. Para mim a resposta é muito óbvia. Tá? O capitalismo brasileiro não tem forças para derrotar, não tem a menor condição de derrotar a burocracia brasileira. A burocracia brasileira é mais forte que o capitalismo brasileiro, e por isso o capitalismo brasileiro sempre se submete à burocracia brasileira. A burocracia vence no final, porque o Brasil não é sequer um país capitalista. O Brasil é uma outra coisa. O Brasil é um país paupérrimo, de terceiro mundo, que em uma região do Brasil, vamos colocar aqui, que em São Paulo você tem um capitalismo. São Paulo tem no interior agricultura, tem indústria e você tem serviços, os três mais ou menos bem desenvolvidos. O PIB de São Paulo é um PIB grande, é maior que o PIB da Argentina, por exemplo. O estado de São Paulo é o segundo maior PIB da América do Sul. Então você tem aqui um capitalismo mais ou menos completo aqui, um ciclo completo, serviço, indústria, agricultura. Tirando isso, o Brasil tem muito pouca coisa. Tem serviço, tem agro aqui e ali, você vai ter uns bolsões aqui e ali, mas conforme você vai ficando pobre, você vai ficando muito